Já ouviu falar em escarlatina? Não? Pois é, a escarlatina é uma doença infecciosa e contagiosa que costuma ocorrer em crianças em idade escolar durante a primavera. Ela é transmitida pela bactéria Streptococcus, a mesma que causa a amidalite, as artrites, pneumonias e outras. Assim como a catapora e a ruzéola, a escarlatina, ela costuma causar manchas e lesões vermelhas pelo corpo. Olha as imagens aí das mãozinhas das nossas criancinhas aí. Geralmente os quadros relacionados a essa bactéria são leves, mas algumas pessoas podem desenvolver sintomas mais graves. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, a doutora Luciana Pacheco, no nosso Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, cada dia mais nós estamos aprendendo sobre várias doenças e como saber para preveni-las, enfim, e entender como é que tudo funciona, como é que também a gente acaba contraindo. Por isso a doutora Luciana Pacheco está sempre conosco aqui às segundas-feiras, nos explica para a gente, para trazer informações. Escarlatina. Tenho certeza que muitas pessoas devem ter ouvido falar, mas a grande maioria não sabe o que é que significa isso, doutora. Vamos explicar para todos? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, a natureza fica sempre nos surpreendendo, né? Embora a escarlatina não seja uma doença nova, é uma doença causada por uma bactéria, o Streptococcus. É uma bactéria um tipo de Streptococcus chamado Streptococcus pyogenes, que costuma causar amidalite. Então, algumas cepas, alguns tipos desse Streptococcus podem causar escarlatina. A escarlatina acontece quando a pessoa contrai essa bactéria e essa bactéria ela produz o que a gente chama uma toxina, que é responsável por aquelas manchas no corpo. Porque geralmente quem tem amidalite não tem essas manchas no corpo. Mas no caso da escarlatina, acontece por conta dessa toxina aí que esses tipos aí podem produzir. Então, estão acontecendo alguns casos no Brasil, né, principalmente em Minas Gerais, com um aumento habitual desses casos, que a gente sabe que de vez em quando acontece. Então, é uma doença que é benigna, mas que pode ter suas complicações, principalmente quando ela cursa com essa forma aí de escarlatina. Geralmente, a manifestação começa com uma febre alta, tudo muito súbito. Febre bem alta, prostração, a criança fica muito prostrada, além dos sinais da amidalite. Então, fica com a amígdala vermelha, com dor de garganta, com pus na amígdala. Então, quando tem essas manifestações e depois o exantema, as manchas no corpo, então a gente deve pensar que está acontecendo um caso de escarlatina. Como é uma doença que é causada por bactéria, ela precisa de tratamento com antibiótico. Então, é interessante que a pessoa, com um caso assim, procure um atendimento médico para que, de fato, seja medicada adequadamente com o antibiótico. Perfeito, muito bem. Vamos saber, então, até porque o Streptococcus é uma coisa que nós temos sempre na garganta, enfim, né? Só que, às vezes, em excesso, ele aí causa esses problemas todos, né? Inclusive com a amidalite, outras situações mais, como o caso da escarlatina, né, doutora? É isso, né? Em torno de 10%, menos de 10% das infecções por Streptococcus podem cursar com essa mancha no corpo, né? Então, a escarlatina, como eu falei, não é sempre comum nesses casos de infecção por Streptococcus. A gente tem muita infecção por Streptococcus na garganta, na pele, a erisipela, né, que pode causar na pele, principalmente de idoso, é causada pelo Streptococcus. O Streptococcus faz parte da nossa microbiota, da nossa flora de pele, mas quando acontece na garganta, ela pode determinar essas complicações, inclusive com febre reumática, com alteração, que aí dá aquelas dores articulares, a pessoa precisa fazer uma prevenção mensal com o uso também de antibiótico, da penicilina, e às vezes também glomerulonefrite, né, uma complicação no rim. Então, é uma doença, assim, que na maioria das vezes é benigna, mas que tem essas complicações.
Então, a gente precisa tratar adequadamente para evitar, de fato, a complicação. Perfeito, doutora, bem explicadinho mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem está batendo esse papo junto com a doutora Luciana Pacheco hoje sobre escarlatina e outras situações do Streptococcus. Vamos ver quem faz a primeira pergunta para a doutora, é a Selma Souza. E a Selma pergunta o seguinte: doutora Luciana, existe vacina contra a escarlatina disponível pelo SUS? Não, Selma, não existe vacina contra esse Streptococcus, Streptococcus pyogenes. A gente tem vacina contra o Streptococcus pneumoniae, porque são vários tipos. Então, o Streptococcus pneumoniae é aquele que causa pneumonia, né? Que pode causar pneumonia na criança, no adulto, no idoso. Então, contra essa tem. Mas o piógenes, que é esse que causa a amidalite, não existe vacina, nem no SUS, nem em local nenhum ainda, né? Então, tem vários estudos, mas não tem ainda não. Ok, então, apenas procurar o médico, né? Fato, exatamente, procurar o médico, fazer o diagnóstico acertado. E existem medidas preventivas, né, que vai de acordo com a forma de transmissão da doença. Perfeito, muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje, a segunda e última pergunta para a doutora Luciana Pacheco. Quem faz é a Ana Gabriela. E ela pergunta o seguinte: doutora, como é que essa bactéria se propaga? Então, eu não falei isso, né, e foi boa pergunta porque eu posso complementar. A transmissão é respiratória, falando, tossindo. Normalmente a escarlatina não cursa com manifestações gripais. Isso é até uma forma da gente distinguir a doença. A pessoa não tem coriza, não tem espirro, mas a gente fala próximo do outro, às vezes tosse, porque como a garganta dói, pode tossir. Mas é falando muito próximo, então contato próximo, e também pelas secreções. Então, criança em idade escolar, às vezes na escola entra em contato com um copo, né, do coleguinha, com os objetos pessoais daquele que está doente e que pode transmitir dessa forma. Então, a transmissão é pela gotícula e salivar, né, o que sai da boca, e por isso as medidas de prevenção mais importantes são não levar a criança doente para a escola, porque ela pode ser uma forma de transmissão. Primeiro, a gente às vezes nem sabendo de que se trata, e também por conta dessa possibilidade de transmissão. Então, às vezes, a criança divide o mesmo copo, divide o bebedouro, né? Aquele bebedouro que tem aquele esguincho, que a criança coloca a boca ali é uma forma de contaminação. Então, as escolas devem sempre orientar que as crianças e aos pais também usem um copo individual, né? Aquelas garrafinhas, cada uma sua, reabasteça, não passe de boca em boca, orientar a criança a isso, mas por conta dessa forma de contaminação. Essas são as medidas de prevenção. Contato próximo, evitar dividir, né, os objetos pessoais, para a colher, né, os talheres que vão utilizar ali, por exemplo, no lanche. Então, são as medidas de prevenção mais importantes. Perfeito, muito bem, bem explicadinho para que todo mundo se cuide. E lavar as mãos, né? Sempre. A gente tem a grande maioria das doenças são transmissíveis mais pelas nossas mãos, né? Nossas mãos acabam sendo um transporte terrível de doenças, não só dessa, né, doutora, mas de outras também, até para os olhos, boca, nariz, enfim, e até infecção intestinal, né, por conta da falta de higiene apropriada nas nossas mãos, né, doutora? Exatamente. Uma das grandes razões das infecções que acontecem em hospitais, entre pacientes, né? Então, o paciente entra para fazer uma cirurgia leve, uma cirurgia simples, por exemplo, como uma hérnia, que não tem nenhuma gravidade, e de repente aquele paciente sofre uma infecção que foi transportada por a mão de algum profissional, porque precisa a gente sempre lavar a mão. Então, pega no paciente que tem uma bactéria, não lava a mão e vai tratar aquele outro paciente que está ali numa recuperação, que poderia ser muito rápida, e aí ele é obrigado a ficar mais tempo no hospital por conta de ter adquirido aquela infecção ali. Então, lavar as mãos é essencial em qualquer local. Perfeito. No caso dos profissionais, então, as luvas também trocadas sempre que tocar em qualquer paciente, por mais simples que seja. Muito bem. Doutora, um abraço grande, muito obrigado, muito bom tê-la aqui sempre para trazer essas informações e essa prestação de serviço. Uma boa semana com muita saúde, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, com saúde para todos. Amém, para a senhora também. Muito obrigado, doutora Luciana Pacheco, aqui no nosso Explica Pra Gente, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá? Muito bem.